Glória a Deus, louvado seja Deus. Você pode sentar. Hoje eu vou pedir a Edgar, a mim que me acompanhe. Luiz, você pode aumentar um pouco o retorno lá para mim? Auxiliar Sandy. Glória a Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Um sinal de rendição, de reverência, de expectativas em Deus. Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos primeiro te louvar por esse dia, mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia que o pão chegou às nossas mesas. Você tem sido fiel, Senhor. Mais um dia que o Senhor nos guardou, nos preservou. E nós trazemos à memória o trecho da tua palavra que diz que as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. E as tuas misericórdias não têm fim, Senhor. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã, quando acordamos e o fôlego de vida está em nossos pulmões. Isso é um lembrete de que a tua misericórdia está sobre nós. Então te louvamos, Pai, por essa quinta-feira. Te louvamos por esse momento de louvor e adoração, onde podemos oferecer a Ti sacrifícios com os nossos lábios, Pai. Também queremos Te pedir por este momento em que a Tua palavra vai ser ministrada, Senhor. A Tua palavra foi enviada para nos salvar, para nos libertar, para nos curar e nos livrar do que era mortal. Que a Tua palavra traga vida para nós essa noite. Que a Tua palavra traga vigor para os nossos ossos. Que a Tua palavra, Senhor, salve as nossas almas, alimente o nosso espírito. Que os nossos olhos sejam iluminados por meio da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Tá ótimo agora. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, no capítulo 15, o verso de número 26. Nós estamos numa série de cultos sobre cura divina. Nós cremos em cura. A nossa denominação, ela é continuista. O que isso significa? Nós acreditamos na continuidade dos dons do Espírito Santo, acreditamos na continuidade das curas divinas. Então, você está numa igreja que crê em cura, amém? E estamos numa série de ministrações sobre cura divina. Teremos 6 cultos nas quintas-feiras, ensinando sobre cura. Tivemos na semana passada, se você não pôde estar presente, você pode ouvir no nosso canal do YouTube. Na semana passada a gente falou sobre a vontade de Deus, sobre curar as pessoas, a origem das doenças e o que foi mais? Teve outro tópico, que agora deu um branco, mas eu vou lembrar. A vontade de Deus, a origem das enfermidades. Quando eu lembrar eu lhe digo. Mas hoje nós iremos falar sobre um nome redentor de Deus. No Velho Testamento, Deus se revela com 7 nomes redentores. Um muito conhecido é Jeová Jirei, o Senhor proverá. Então Deus, ele se revela como aquele que provê. Tem um outro nome redentor de Deus que é Jeová Nissi, é aquele que luta as nossas batalhas. O outro nome redentor de Deus é Jeová Raá, o Senhor é o nosso pastor, amém? E um deles é Jeová Rafá, o Senhor que te sara, amém? Ou o médico dos médicos. Deus se revela como aquele que sara o seu povo. E eu quero esta noite, se o Espírito Santo assim nos direcionar, falar um pouco sobre o Deus que se revela como aquele que cura o seu povo, amém? Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, para que você entenda o contexto, Deus, ele está libertando o seu povo aqui. Os descendentes de Abraão ficaram por 430 anos no Egito, e boa parte desse tempo eles foram escravizados
pelos egípcios, até que Deus ouve o clamor do seu povo, fala com Moisés numa sarça ardente que se queimava, mas não se consumia, e levanta este homem fugitivo para retornar ao Egito e ser o libertador de Israel. Moisés era uma figura de Cristo, que estava libertando o povo de Deus das mãos de Faraó, que representava Satanás, e levando para a terra prometida, para o paraíso. Então era uma sombra do que estava para acontecer. Amém. Mas o contexto aqui de Êxodo 15 é que o povo está saindo do Egito e Deus está fazendo uma promessa ao povo. Amém. O versículo 26, Deus está falando com o seu povo e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Diga: nenhuma enfermidade virá sobre ti. Para que isto aconteça, é necessário cumprir os requisitos do versículo. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, se cumprires todos os seus estatutos. Amém. Onde foi que a gente parou? Ouvindo os seus mandamentos e guardarem os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios. Quando você vai estudar a palavra, os estudiosos da língua antiga, do hebraico, eles dizem que a melhor tradução aqui seria: das quais permiti vir sobre os egípcios. Tem vários livros que tratam sobre isso, e uma possível tradução, ou uma tradução mais perto do original, seria: nenhuma das enfermidades que eu permiti vir sobre os egípcios. Quando a gente lê, a gente vê que Deus puniu o Egito com 10 pragas. O juízo de Deus caiu sobre os egípcios, e Deus tira sua mão e permite que o anjo da morte, por exemplo, toque nos primogênitos. Então Deus está dizendo ao seu povo aqui: se você me ouvir, se você me obedecer, se você guardar os meus estatutos, nenhuma enfermidade vai vir sobre ti, das quais permiti vir sobre os egípcios. Amém. E a parte C do versículo diz assim: pois eu sou o Senhor que te sara. No original é Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Amém, irmãos? É interessante porque neste mesmo livro aqui de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 37, diz que dos que saíram do Egito, tinham 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E aí os estudiosos, eles fazem uma conta: para cada homem uma mulher, e para cada casal 2, 3 crianças, eles chegam a uma média de 2 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Mas o certo é que a Bíblia garante que 600 mil homens saíram. Está lá em Êxodo 12, versículo 37. Varões vigorosos, 600 mil. E aí quando a gente vai lá para Salmo, pode botar aqui por favor, Salmo 105, versículo 37. A gente descobre que todos que saíram, preste atenção que isso é muito interessante. Deus faz uma promessa em Êxodo 15, 26. Está dizendo: olha, se vocês me obedecerem, se vocês atentarem para os meus estatutos, nenhuma doença vai vir sobre vocês, porque eu sou o Senhor que te sara. Tinham pelo menos 600 mil homens, mas se levarmos em conta mulheres e crianças, vai para 2 milhões de pessoas aí. Há quem diga que tinha 3 milhões, mas vamos ser conservadores, vamos botar aí 2 milhões de pessoas. Deus fez uma promessa para o povo, dizendo: eu sou o Senhor que te sara. Este povo creu nessa promessa. E olha o que diz o Salmo 105, versículo 37. Cadê Miguel? Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia
um só inválido. Meu Deus! Estatisticamente, se você pegar uma população de 2 milhões de pessoas, vai ter cegos, paralíticos, pessoas com tumores, crianças com doenças congênitas. É estatística. Nós temos uma cidade de 50 mil habitantes. O tanto de pessoas com doenças crônicas é um absurdo. Imagina uma população de 2 milhões. Mas Deus fez uma promessa ao povo: eu sou o Senhor que te sara. Este povo creu nessa promessa, e o resultado foi que saíram todos. Não havia um só inválido. Interessante que o povo saiu com ouro e prata. Ou seja, Deus não tem problema em você ter ouro e prata. Amém? Na verdade, a Bíblia diz que Deus tornou o coração dos egípcios favoráveis aos israelitas, de sorte que estes deram aos israelitas aquilo que eles tinham de precioso. Diga assim: Jeová Rafá, o Senhor que me sara. Diga: a doença, ela pode até bater na minha porta, mas eu tenho um nome que eu posso invocar. A Bíblia diz repetidamente, irmãos, em várias passagens, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a doença está lá tentando lhe derrubar, quando o seu corpo está lá tremendo de calafrios, você pode dizer: Jeová Rafá, aleluia. Eu amo o testemunho de um pastor, ele é brasileiro, e na Covid ele foi acometido com o Covid-19, e teve um momento que ele estava só em casa, e de repente ele ficou sem conseguir respirar, irmãos. Esqueci o nome dele, é um nomezinho eu vou lembrar. É um pastor bem conhecido, Lamartine, isso mesmo. Ele deu esse testemunho no podcast. E ele lá, com a Covid-19, com falta de ar, e de repente ele conseguiu clamar o nome. Ele disse: Jesus. E o ar voltou aos seus pulmões. Aleluia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A virose pode até bater na sua porta, mas se você se levanta em fé, ela sai do seu corpo. E assim, o crente, quando peca, ele dá lugar à doença para chegar no seu corpo. Mas a Bíblia diz que nós podemos orar uns pelos outros e confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Oh, glória a Deus. Diga: Jeová Rafá. Abra comigo agora lá em João, capítulo 5. Eu sou fascinado nesse texto por duas coisas que eu vou lhe falar. Diga assim: eu creio, como os israelitas saindo do Egito, que Deus é aquele que me sara. João capítulo 5, todos abriram? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, Jesus era judeu, ele foi para a festa do seu povo. Amém? Jesus cumpria a lei, respeitava a tradição, frequentava a sinagoga. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, lembre-se que quando o escritor escreveu, existia ainda lá, né? Hoje existem só as ruínas desse tanque. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque
chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Sabe, irmãos, imagina se em Timbaúba tivesse um tanque místico. Imagina se em Timbaúba tivesse um tanque que de vez em quando um anjo de Deus agitava as águas, e o primeiro que tocasse nessas águas seria curado de qualquer enfermidade. Eu te garanto que viriam procissões de todos os lugares do mundo, viriam pessoas de todos os estados do Brasil para acampar. Os pais trariam os seus filhos, os filhos trariam os seus pais. Todo mundo iria morar ao redor deste tanque. Os desenganados, sabe, iam estar ali vigiando até que as águas se agitassem. Então, por isso que a Bíblia diz que ali jazia uma grande quantidade de cegos, coxos, paralíticos e enfermos de várias enfermidades. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que Deus, irmãos, é maravilhoso. De vez em quando Deus dizia a um anjo: desce lá e move as águas. Por quê? Porque Ele é Jeová Rafá, Ele é o Senhor que sara, Ele é aquele que cura. Deus intervém no curso natural para abençoar os homens. É assim desde sempre. Ele faz o sol nascer sobre os justos e sobre os injustos. Ele manda a chuva sobre os bons e sobre os maus. Por quê? Porque Ele é bom. Essa é a natureza dEle. Amém? Então de vez em quando o anjo descia e movia as águas. O primeiro que tocava naquelas águas era curado. Este tanque era conhecido, a fama era gigantesca. É por isso que lá jazia muitas pessoas. E se eu tivesse uma doença crônica e tivesse um tanque místico desse, milagroso, ao meu alcance, certamente eu moraria na beira deste tanque. Amém? Não é à toa que ali existia um homem, estava há 38 anos. Eu fico pensando, meu Deus, eu tenho 35. Esse homem tem a minha idade e mais 3 anos, morando na beira deste tanque. E como ele sobrevivia? De esmolas. E como ele se vestia, como ele dormia, como ele bebia, como ele se alimentava. Mas no coração dele tinha uma fagulha de algo que faz Deus, irmãos, visitar o homem. No coração dele existia um fragmento de fé. Alguém que há 38 anos espera na beira de um tanque, esperando ser curado por Deus, esta pessoa tem fé. Não é à toa que quando Jesus sobe a Jerusalém para uma festa dos judeus, ele visita o tanque de Betesda. Deus o levou até lá, por quê? Porque Deus viu que há 38 anos aquele homem estava ali, à beira daquele tanque, esperando para ser curado. Não pense que Deus está alheio à sua vida. Não pense que você é insignificante ao ponto de Deus não se importar com você. Apesar da glória que Ele tem, Ele se importa com você também. Esse é um amor tão grande que nos eleva e nos amarra a Ele. Tem uma canção assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Como é, Luiz? Sobre o céu tu és Senhor, e tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Deus se importava com aquele homem, irmãos. Amém, aleluia. Versículo 5 do capítulo 5 do Evangelho de João. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus
vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Ele está lhe perguntando essa noite. Jesus está lhe perguntando essa noite: quer ser curada? Ele está falando com você. Você não veio aqui por um acaso, não foi apenas um convite qualquer. Não, se você veio aqui, é porque você ouviu um chamado, não de pessoas, mas de Deus. E Jesus está fazendo uma pergunta agora: você quer ser curado? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Eu gosto da versão NVI que diz assim: e sabendo que ele estava paralítico há tanto tempo. Deus, irmãos, Ele acha muito tempo alguém está doente, porque Jesus, falando da mulher que há 18 anos havia encurvado, Ele disse assim: acaso eu não deveria libertar essa filha de Abraão, que por 18 longos anos Satanás a mantinha presa? Então Ele considerou que 18 anos era um tempo muito longo para que alguém estivesse sendo preso por Satanás numa enfermidade. Deus não quer que você termine a sua vida com essa enfermidade. Amém, irmãos? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Temos que nos acostumar com a bondade de Deus e não com as mazelas que o pecado trouxe para a vida humana. Amém? Vendo-o deitado e sabendo que estava há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos, tem algumas coisas aqui. A primeira é que ele não sabia quem Jesus era. Então ele começa a contar a sua triste história. Eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho um amigo, não tenho um primo, não tenho um pai, não tenho um irmão. Quando a água é agitada, ou seja, ele viu a água ser agitada muitas vezes. Vem outro e entra no meu lugar. Ele viu muitas vezes pessoas serem curadas naquele tanque, mas que entraram primeiro que ele. Mas ainda assim ele não desistiu. Você pode estar aqui, você já tenha vindo à fila de oração muitas vezes, e você pode até ter visto pessoas sendo curadas aqui nesta fila de oração. Ei, mas hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Aleluia, aleluia. Você pode até ter chegado aqui nem crendo muito, mas sabe, a palavra está sendo pregada. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto vou, desce outro antes de mim. Mal sabia ele, ou bem sabia ele, né? Mas ele não sabia que quem estava ali era aquele que é superior aos anjos. Pois que são os anjos, senão espíritos ministradores enviados para servirem aqueles que hão de herdar a salvação? Ali estava o Senhor dos anjos. Ali estava aquele que dava ordem aos anjos. Ali não era um anjo que iria agitar as águas, ali era o Senhor que ordenava aos anjos. O próprio Deus desceu do trono e foi ao encontro daquele paralítico. Às vezes Deus faz assim, irmãos. Ele nos ama tanto que Ele vem ao nosso encontro quando menos esperamos. Aquele homem nem imaginava que naquele dia, num sábado, num dia de descanso, no dia em que Deus descansou, aleluia, Ele trabalhou 6 dias e no 7º Ele descansou. Nesse dia Deus não descansou. Nesse dia Deus foi lá em Jerusalém, no tanque de Betesda, curar um homem que estava há 38 anos paralisado em cima de uma maca, porque apesar dele ser um Deus grande e poderoso, Ele se importa com o menor dos homens.
Talvez aquele paralítico mendigando há 38 anos em cima daquela maca não fosse ninguém, para ninguém, mas para Deus ele era alguém. Para Deus ele era importante, para Deus ele tinha importância. Você lembra que ele disse que não tinha ninguém que o ajudasse, mas ele tinha Deus. Às vezes é assim em alguns momentos das nossas vidas, parece que nós não temos ninguém. É nesses momentos que Deus diz: ei, você tem a mim, e se você tem a mim, você tem tudo o que precisa. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então Jesus lhe disse, imagina aí, irmãos, eu gosto de imaginar. Um dia eu ouvi R.R. Soares, o missionário, eu novo convertido, assistindo o programa dele, ele disse: olha, quando você lê o Evangelho, imagine você lá, vendo Jesus curando as pessoas. Imagine você lá, vendo Jesus em cima do barco. Eu desde novinho peguei isso com ele e fico me imaginando lá. Se imagine lá, irmãos, o tanque, dezenas e dezenas de pessoas enfermas, aquele paralítico em cima daquela maca suja, Jesus olhando nos seus olhos. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Meu Deus do céu, irmãos, ali quem estava falando era aquele que disse: haja luz, e houve luz. Era aquele que disse: haja separação das águas que estão sobre o firmamento e das águas que estão abaixo do firmamento. O próprio Deus olhou para aquele paralítico e disse: levanta-te. Cada célula do corpo daquele paralítico, irmãos, era como o vale dos ossos secos. Quando ouviu a palavra do profeta: vale de ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Houve um grande rebuliço, os ossos se juntaram, nervos surgiram, tendões apareceram, células se multiplicaram, músculos. Daqui a pouco havia um exército. E Deus diz: filho do homem, o que vês? Ah, Senhor, eu vejo um grande exército. O que era antes um vale de ossos secos. Ei, quando Deus fala, irmãos, Jesus disse: levanta-te. E eu trabalhei 3 anos numa clínica. E eu já vi um idoso que caiu no banheiro e quebrou o fêmur e ficou acamado. 3 meses acamado, mesmo fazendo fisioterapia, o músculo atrofia, as pernas afinam, os ossos ficam frágeis. O músculo, ele atrofia pelo desuso. Se você não usá-lo, ele diminui, ele atrofia. Os ossos, se não forem exercitados, eles ficam frágeis. Até os vasos sanguíneos, as artérias, elas se estreitam. Imagina aquele homem, 38 anos. Como não eram os ossos dele fininhos? Como não eram? Eu vi uma cura de T.L. Osborne, até botei lá no meu canal do YouTube, ele orando por um paralítico. E o homem tinha as perninhas tão finas, mas o poder de Deus vem sobre ele, ele fica de pé sobre aquelas pernas finas. Imagina aquele paralítico, quase que não tinha músculos naquela perna. Os tendões, as terminações nervosas, os vasos sanguíneos, tudo não, sabe, era contrário àquele homem ficar de pé de um salto. A Bíblia diz que de um salto ele pôs-se em pé. É porque, irmãos, há um poder curador que emana de Deus. A mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, quando ela tocou nas orlas das vestes de Jesus, ele disse: quem me tocou? Porque de mim saiu dinamis. É de onde vem a palavra dinamite. De mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu uma grande explosão. Aos olhos naturais, as pessoas não viram nada sair dele, mas no mundo do Espírito, um poder saiu das suas vestes, tocou no útero daquela mulher e cessou a hemorragia.
Quando Jesus olha para esse paralítico e diz: levanta-te, ei, cada célula do corpo daquele paralítico ouviu a voz do Criador. Os músculos receberam virtude, os ossos receberam virtude, as artérias receberam virtude, o espírito daquele homem recebeu virtude. De um salto ele se pôs em pé. Aleluia! Toma o teu leito e vai para a tua casa. Vai para a tua família que te esqueceu, que não te ajudou. Vai lá dizer o que o Senhor fez por ti. Não é assim que Ele faz, irmãos? Nos transforma em um outdoor dele. Deus pega alguém que não tinha futuro e dá um futuro. E essa pessoa agora é um outdoor de Deus. Essa pessoa é um outdoor ambulante. As pessoas olham e dizem: meu Deus, só podia ter sido Deus. Luiz, compositor, pregador, professor da palavra, mas só podia ser Deus. Jailson, disseram sem futuro. Mas veja o que Deus fez. Deu um banho de loja nele, deu uma esposa maravilhosa a ele. Ele só anda alinhado agora. Veja o que Jesus fez. Veja Nando, irmãos, só podia ter sido Deus. Não é verdade, Nando? Só podia ter sido Deus. Olha o seu Hinaldo aí. Dona Sandra faz questão de dizer: Hinaldo, só podia ter sido Deus. E ele tem uma fã, viu? Quando ele está pregando, ela é a primeira da glória a Deus. Aleluia. Porque Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. 38 anos e ele disse: ei, hoje é o teu dia. Hoje é o seu dia de se levantar desse leito. Num dia de descanso, Deus decidiu trabalhar para salvar aquele homem. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu pensando e estudando sobre o que eu ia ministrar essa noite, e eu queria falar esta noite sobre os 7 nomes redentores de Deus. Mas eu estava ali no gabinete, cheguei mais cedo hoje, estava orando em outras línguas, e Deus me disse assim: existe alguém que precisa ouvir a história deste homem. Eu não sei se é você, talvez tenha sido a primeira vez que você veio a essa igreja, não sei, mas Deus mandou eu falar essa história, porque Ele quer alcançar alguém especificamente. E sabe de uma coisa? Por mais que você tenha entrado aqui sentindo que você não tem ninguém contigo, ninguém que te ajude, ninguém que te pegue e te coloque na água quando o anjo move as águas, ei, o Senhor veio ao teu encontro essa noite. Eu quero chamar o louvor aqui na frente. E sabe, o Senhor Jesus agora, neste momento, Ele está à direita do trono de Deus. Deus está no seu alto e sublime trono, e Jesus está à sua destra, à sua direita. Mas antes de ser elevado aos céus, Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar outro. Essa palavra outro no grego, ela é semelhante. Eu vou mandar outro Consolador para estar com vocês, o Espírito da verdade. O mundo não conhece porque não vê, vocês o veem em mim, mas Ele estará em vós, e Ele estará convosco para sempre. Então, o Espírito Santo está no nosso meio. Deus está no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo. E antes de ser levado aos céus, Ele também falou algo. Ele disse: estes sinais acompanharão aqueles que creem. 5 sinais. Em meu nome expulsarão demônios. Muitas doenças são causadas por demônios, inúmeras. Você vai ver Jesus o tempo todo expulsando espírito de enfermidade,
espírito mudo e surdo, espírito cego que deixava a pessoa cega, espírito que deixava a pessoa louca, espírito que deixava a pessoa epilética. Em meu nome expulsarão demônios, falarão outras línguas. Por isso que nós cremos que as línguas estranhas é para todo aquele que crê. É um dos 5 sinais que acompanham os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. Eu não vou brincar com serpente, que eu não vou tentar a Deus, mas se ela me picar, eu creio que um sinal está sobre a minha vida. Amém. Se beberem algum veneno mortal, não lhes causará dano algum. Eu não vou tomar chumbinho, que eu não sou doido. Não vou tentar a Deus. Mas se alguém me envenenar, há um sinal sobre a minha vida. E o 5º sinal que deve acompanhar aqueles que creem, vocês sabem, eu sou apaixonado nele. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Desde os tempos antigos, irmãos, há um mistério de Deus na imposição de mãos. Os patriarcas, quando estavam para morrer, eles chamavam os seus filhos e os abençoavam, impondo as mãos e liberando palavras. Na imposição de mãos há uma transferência. É uma das doutrinas elementares do ensino de Cristo, a imposição de mãos. E ele diz: em meu nome, os que crerem colocarão as mãos, imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Eu não conseguiria te falar e não me lembraria de tantas e tantas vezes de pessoas que me encontraram anos depois e me disseram: pastor, depois daquele dia que o senhor orou por mim, nunca mais eu tive aquele problema. E sabe, irmãos, a gente vai aprendendo. Eu, quando comecei a orar por cura e a pessoa não era curada instantaneamente, eu ficava frustrado. Mas um dia o Espírito Santo me disse assim: veja o que o texto diz: e colocarão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Presente e futuro. Pode ser naquele momento ou no dia seguinte. E Deus trabalha com cada um de um jeito. Comigo, Deus faz muito da seguinte forma: no dia seguinte, a pessoa dorme e amanhece bom. Ele faz muito comigo assim. É claro que pessoas são curadas o tempo todo aqui, vocês são testemunhas. Aqui nessa igreja tem pelo menos umas 12 mulheres que tiveram nódulos dos seios que sumiram instantaneamente. Mas eu tenho centenas de histórias de pessoas que eu orei 2 semanas depois, aconteceu, e na manhã seguinte aconteceu. Uma coisa é certa: uma vez que as mãos são colocadas no nome de Jesus, e quem está recebendo a oração pega pela fé. Eu amei o testemunho de Bela, que ela deu aqui na última quinta. Ela estava com um problema, não vem ao caso relatar, e ela estava fazendo um acompanhamento com a médica, e ela me falou no dia que eu fui orar por ela, ela disse: pastor, eu estou fazendo um tratamento, estou gastando muito dinheiro e nada surte efeito. E eu impus as mãos sobre ela e orei por ela. Mas quando chegou em casa, o diabo atacou a mente dela. Foi no mesmo dia ou no dia seguinte, Bela? No dia seguinte o diabo atacou a mente dela, dizendo que ela não tinha sido curada, que nada tinha acontecido. Mas como é que se resiste o diabo? Falando. Jesus resistiu ele no deserto falando: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então no dia seguinte, quando o diabo a atacou, ela resistiu com a palavra. Ela disse: vai acontecer como o pastor disse, eu fui curada. E ela testemunhou aqui, que nem voltou mais para a médica, porque ficou curada. Amém? Eu lembro de uma moça que fazia parte aqui da nossa igreja, Juliana. Na época era noiva de Flávio. Flávio trabalhava para seu Hinaldo. E era uma quinta-feira, lá no prédio, em frente à academia, o clube.
aquele prédio, o segundo prédio dessa igreja. E era um culto de cura. E eu vi na hora que ele cotovelou ela, mandando ela ir para frente. Ela nem ia vir para a fila. Ele que insistiu para ela vir, ela veio. Ela ficou desse lado aqui. A igreja era assim, ela ficou do lado direito. Quando eu cheguei nela, eu disse assim: Juliana, qual é o problema? Ela disse: pastor, apareceu esse caroço aqui no meu braço, mas minha tia está vendo para um médico tirar. A tia estava tentando conseguir com algum político, alguém, para fazer a cirurgia e tirar. Era um caroço de massa, sabe aqueles caroço, aquele duro de massa, mas numa massa não tão dura, no antebraço dela. E eu olhei nos olhos dela e disse assim: eu creio que Jesus pode tirar esse caroço de você. Você crê que se eu impor as minhas mãos sobre você, esse caroço vai sumir? Ela disse: creio. Eu impus as mãos sobre ela e orei com toda a fé que eu tenho. Quando eu abri os olhos, eu perguntei: e o caroço, Juliana? Ela: tá aqui, pastor. Que ela fala bem? Tá aqui, pastor. Eu disse: eu creio que algo aconteceu quando eu impus as minhas mãos sobre você. Eu invoquei o poderoso nome sobre a sua vida. Eu acredito que qualquer dia desses, quando você levantar da cama, esse caroço vai ter sumido. Por que eu disse isso? Porque há muitos anos eu percebo que Deus me usa dessa forma. Às vezes eu oro pela pessoa e no dia... Dona Sandra, eu ganhei ela para Jesus assim. Há uns 11 anos atrás, ela estava com os pés inchados. Ela não era crente ainda. Os pés inchados, vermelhos, doendo. Aí eu disse a ela: eu vou orar por você. A dor vai sumir agora. Isso vai ser um sinal de Deus para você. E amanhã, quando você levantar, os seus pés estarão normais e nunca mais você vai ter esse problema. Ela foi curada, ficou tão impressionada que entregou a vida a Jesus. Amém. E está com a gente até hoje. E eu disse isso para Luiz também, não foi? Glória a Deus. Eu disse isso para Juliana. Eu disse: você crê que qualquer dia que você levantar, você vai, esse caroço vai ter sumido? Ela disse: creio. E sabe, eu esqueci, porque assim, quem cura não sou eu, quem cura é o Senhor. O meu trabalho é impor as mãos, o de Deus é curar. Então a gente ora e não sabe, eu oro e me esqueço. Passaram-se umas 2 semanas. Flávio era meu inquilino, ele morava num kitnetzinho próximo à minha casa. E um dia ele chegou lá: pastor, que ele é chato, viu? E eu já entrei na carne, eu disse: quem é, Flávio? Porque um dia anterior ele tinha me acordado para pedir gelo, porque queria tomar um suco gelado. Aí eu já respondi a ele assim, né, na carne. Aí ele deu uma risada e disse assim: eu tenho uma bênção para lhe contar. Aí ele, fui lá na calçada e disse: fala, cara, que é? Ele disse: o senhor não sabe. Sabe aquele caroço de Juliana que o senhor orou? Eu disse: sim. Ele disse: eu fui ontem para a casa dela e desde que a gente estava namorando, eu ficava alisando o caroço dela. Ficava alisando, cada um tem um gosto, né? Ele ficava alisando. Ele disse: ontem eu pegando no braço dela. O nome dele é Flávio Casimiro. Eu tenho ele lá no meu Instagram e no meu Facebook. Você pode entrar em contato e confirmar com ele essa história. Ele disse: eu alisei o braço dela e o caroço não estava lá. Eu disse: oxente, filha, cadê o caroço? Ela disse: sumiu, como o pastor disse. Um dia eu acordei, ele não estava mais lá. Só que ela é assim, pacata, né? Um negócio desse a pessoa tem que contar logo. E aí quando ele me disse, eu disse: cara, que coisa maravilhosa. E aí quando a tia dela ficou sabendo, a tia dela é vizinha de Ceissa, né? Ceissa de Carlito. Cadê Ceissa? Ceissa ali. A tia dela foi na igreja dar o testemunho. A tia dela me disse: olha, pastor, eu já tinha arrumado um médico para tirar o caroço dela. Então veja que coisa maravilhosa, amém, irmãos? Eu quero convidar, fique de pé. Eu quero convidar você que está aqui na frente, que precisa receber cura para o seu corpo. A gente tem ali a nossa irmã, esqueci o nome da sua esposa, varão. A mãe de Joyce, como é o nome dela? A sua mãe que está ali. É a sua mãe do lado, não? Deixa eu botar o óculos aqui, viu? É porque lembra um pouco a sua mãe.
Um dia ela trouxe a mãe dela aqui para um culto de cura, não foi? E a mãe dela aqui na frente. Eu nem sabia que era a mãe dela, eu achava que era a vizinha dela. E eu cheguei na frente da mãe dela e disse assim: qual é o seu problema? Ela disse assim: eu tenho uma hérnia. Eu tenho uma hérnia na barriga. E quando ela disse isso para mim, eu ouvi a voz do Senhor dentro de mim. Como, pastor, você ouviu? É uma voz suave que fala lá dentro. Eu ouvi o Espírito Santo me dizer: não está mais lá. Eu disse para ela: olha, eu tenho idade de ser seu filho, eu posso sentir essa hérnia? Ela disse: pode. Toquei no estômago dela, eu disse: eu não estou sentindo nada. Eu disse: procure a senhora. E ela procurou, assustada, olhou para mim e disse: está mais não. Antes de eu orar por ela, o Senhor já tinha tocado. Não foi assim, irmã? E o dela eu não sabia, tá vendo? Tem gente que é curada e não conta. O dela foi o quê? Não precisa entrar em detalhes, mas foi curada, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero convidar você que está aqui e que precisa de um toque de Jeová Rafá. Oh, aleluia. Ele é o Senhor que sara. Talvez você esteja aqui e tenha um diagnóstico contrário, o médico tenha dito algo que lhe trouxe medo, sabe? Ou talvez você está aqui e há tantos anos que você já tem essa doença, é que você está feito aquele homem na maca. Ele estava 38 anos, né? Eu quero te convidar aqui, pode deixar assim, isso, está ótimo assim. O louvor vai cantar uma canção e você vem aqui na frente, eu vou orar por você e eu creio que o Deus dos céus, aquele que se revelou como Jeová Rafá, Ele vai tocar no seu corpo. Não sou eu não tenho nada para lhe dar de mim mesmo, eu sou apenas um vaso de barro. A excelência do poder é dEle. Eu não tenho poder para curar nem a mim mesmo, mas o Deus dos céus, basta apenas um toque dEle em você e tudo se resolverá. O mover das águas curava qualquer enfermidade, e um toque do Senhor pode mudar o teu destino. Tudo que existe, Vem aqui na frente, você que precisa de cura. tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Vamos cantar esse louvor? Mas Apesar desta glória que tens, te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. De novo. A terra, sobre os céus, tu és Senhor, tu absoluto, e tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Importa com você, comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Ele se importa com você. Mas apesar desta glória que tem, amor tão grande eleva
Leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas pessoas que vieram aqui à frente. Senhor, algumas já receberam oração, algumas já estão crendo há tanto tempo por sua cura, Senhor. Mas essa noite, eu creio que eles experimentarão de uma visitação do Senhor. A tua palavra diz, Pai, que os que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos no nome de Jesus e estes ficarão curados. Tu sondas os corações. O Senhor sabe que eu creio nessa palavra com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, Pai. E eu me coloco à tua disposição neste momento, para que o Senhor use as minhas mãos. Jesus, que não sejam as minhas mãos, que sejam as tuas mãos, que ao tocar essas pessoas, a tua virtude, o teu poder curador toque no corpo deles. Eu oro para que esses meus irmãos, esta noite, fiquem livres dessas enfermidades, no poderoso nome de Jesus. Que agora mesmo o teu Espírito vá tocando neles. Aonde há uma enfermidade, no nome de Jesus, eu te repreendo agora. Oh, levante suas mãos. Levante suas mãos para receber de Deus. Sabe que talvez nem precise eu tocar em você, o próprio Deus toca. Oh, no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, paira sobre nós neste momento. Espírito de Deus, oh, sopra o teu vento. Santo Espírito, toca neles, traz vida aonde a morte tocou, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Comigo também, nesse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor.
Aleluia. Se você está aqui no nosso meio essa noite e você ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e você sente que essa noite é o momento de você decidir entregar a sua vida nas mãos do Senhor, eu quero te convidar a levantar a mão aonde você está. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a vida a Jesus? Aleluia, aleluia. Você pode até dizer, não, mas a minha vida já é dele. Olha, eu tenho aprendido que é diferente a gente conhecer alguém de ouvir falar e conhecê-lo pessoalmente. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece a voz dele? Ele tem falado com você? Você sabe quem ele é? Você reconhece a presença dele quando ele chega? Você precisa conhecê-lo pessoalmente. Você vai ver que ele é mais belo do que lhe falaram. Oh, ele é o mais belo entre milhares, o amado das nossas almas. Uma coisa é conhecê-lo de ouvir falar, a outra coisa é quando você o conhece pessoalmente. A presença dele é inconfundível, a voz dele é inigualável. Ela é tão maravilhosa que você deseja ouvi-la cada vez mais. E uma vez que você sente a presença dele, nunca mais você esquecerá. O sexo não se compara, o prazer que as drogas trazem não se compara, até a alegria que o dinheiro traz quando você o conquista não se compara ao dia em que Deus te visita e fala com você. O dia que ele entrar no seu quarto e falar com você, será isso que o teu coração buscará o resto da sua vida. É inconfundível, é inigualável, é tremendo, é majestoso, mexe com todo o nosso ser. Quando ele entra com a presença majestosa dele e aquela voz inconfundível fala com você. Ei, é para você esses encontros. É para você essas visitações. Um dia um homem foi até ele, um homem que conhecia muito de Deus, mas só de ouvir falar. O nome dele era Nicodemos. Ele tinha toda a lei de Deus decorada. Ele conhecia Deus muito de ouvir falar, mas ele precisava nascer de novo. Ele foi ao encontro de Jesus e disse: mestre. E antes que ele falasse, Jesus disse: em verdade te digo, Nicodemos, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos disse: eu sou um homem velho, como eu vou fazer para voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. E como eu faço para nascer de novo? Crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, confessa com a tua boca e crê no teu coração. Tem alguém essa noite que quer nascer de novo? Todos salvos? Então louvado seja Deus. Tem alguém que quer voltar para Jesus, quebrou a comunhão, perdeu a paz com Deus e quer voltar à comunhão? Então louvado seja Deus. Chama Adriano, que vai dar continuidade ao culto. Você pode sentar, diga glória a Deus. Amém.